Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, 4 de abril, será uma data marcada na história norte-americana. Pela primeira vez, um ex-presidente foi levado à justiça para responder sobre um possível crime. Donald Trump chegou à corte para ouvir os juízes e se declarou inocente no caso em que ele é acusado de suborno. Presidentes ou ex-presidentes sendo acusados criminalmente sobre algo é uma novidade na política dos Estados Unidos e nunca antes algo do tipo havia acontecido no país. Mas antes mesmo de se apresentar ao júri de Manhattan, Trump recebeu o apoio de centenas de apoiadores que se reuniram em frente ao Trump Tower, local que o ex-presidente é dono e onde ele estava hospedado desde que desembarcou no estado de Nova York no dia de ontem. Trump, de 76 anos, foi conduzido em uma carreata até o tribunal. Em sua chegada, acenou para a multidão antes de entrar. Já dentro das acomodações judiciais e após ouvir as falas do juiz, Trump se declarou inocente das 34 acusações feitas contra a falsificação de registros empresariais. Além disso, Trump pode pegar até 136 anos de prisão. Oficialmente, é a primeira vez que se sabe qual é o número de acusações formais na justiça que o ex-presidente enfrenta neste processo. Como era esperado, a sessão foi rápida e em pouco mais de 2 horas, Trump já havia saído da sala do juiz. Em uma análise cautelosa, a Casa Branca disse que se recusa a comentar o indiciamento. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que este é um caso ainda em andamento, portanto, a Casa Branca não iria se manifestar sobre a situação. Donald Trump, favorito para a indicação republicana de 2024, se tornou o primeiro atual ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de um crime. Lembrando que na Justiça dos Estados Unidos, ser indicado significa que uma pessoa foi acusada formalmente de um crime por um grande júri ou por um promotor público. O indiciamento é o resultado de uma investigação policial ou do FBI que reuniu evidências suficientes para sustentar a acusação. Ser indiciado não significa que a pessoa é culpada, mas apenas que há motivos para levá-la a julgamento. Sendo assim, no caso de Trump, não seria diferente. Na semana passada, um grande júri de Manhattan o indiciou em um caso decorrente de um suposto suborno à estrela de filmes adultos Stormy Daniels, pouco antes da eleição de 2016, para silenciar sua alegação de que Trump teve um caso extraconjugal com ela. O caso teria sido calado porque isso poderia interferir nas eleições em que ele venceu na época. Agora, a Procuradoria do Estado de Nova York deve apresentar formalmente as acusações contra o ex-presidente. Os próximos passos do processo incluem uma série de audiências, onde o juiz do caso deve ouvir as argumentações da defesa e decidir se deve arquivá-lo ou não. Caso a acusação contra Trump prossiga, o ex-presidente terá de comparecer a uma audiência na qual se declarará culpado ou inocente das acusações. E o último passo é o julgamento. Caberá aos jurados definir se o republicano é ou não culpado das acusações após a apresentação das provas da acusação e da defesa, e aí sim, Trump poderá ou não ser preso. No discurso que fez agora à noite, Donald Trump reafirmou sua inocência e disse que o único crime que cometeu foi o de defender o país. E criticou o atual momento que, segundo Trump, é vergonhoso e acrescentou que a justiça transformou os Estados Unidos em uma terra sem lei.